Caros amigos do Sagrado Coração Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A gravação de hoje começa com um pedido meu. Eu queria dizer a vocês que faleceu meu pai no começo do mês de novembro, exatamente dia 2. Então eu gostaria de pedir a vocês orações para o repouso eterno dele. Ele teve uma morte bastante boa, com a assistência dos sacramentos, mas eu aproveito para pedir aos meus amigos que rezem pela alma dele. O tema da matéria de hoje é evidentemente ligada ao Sagrado Coração de Jesus. E nas revelações de Santa Margarida, ela transmitiu uma mensagem de Nosso Senhor que dizia: eis aqui o coração que tanto amou os homens e que dele só recebe ingratidões, friezas e mesmo revoltas, até daqueles que são os mais próximos dele, isto é, os religiosos, os sacerdotes e os bispos. Bom, parece que estamos vivendo um destes momentos e é por isso que eu vou tratar do culto idolátrico que houve no Vaticano durante o último sínodo a uma deusa pagã indígena, Pachamama. E se insere exatamente naquilo que Nosso Senhor disse a Santa Maria Margarida Maria. Eu amei tanto os homens e dele recebo ingratidões. Não pode haver maior ingratidão do que a idolatria. Vamos então tratar desse tema. Meu nome é Atílio Faoro. Eu estou aqui gravando este vídeo para o apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Se você não entrou ainda no nosso programa, é o bom momento de você participar agora mesmo, se inscrevendo no nosso vídeo, se você é novo, e se você também pode distribuir a seus amigos este vídeo, a fim de que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus seja conhecida, amada em todo o Brasil. E você querendo também, nós temos uma assistência que pode receber mensagens, pedidos para uma Santa Missa, de pedidos ao Sagrado Coração de Jesus. As suas intenções espirituais, materiais, podem ser feitas pelo telefone 0800 608 6247. E na próxima sexta-feira, dentro de poucos dias, você já poderá ter a sua intenção na missa, porque essa missa é todas as sextas-feiras do mês. Então, vamos agora tratar do tema. Este assunto da Pachamama está tendo uma repercussão muito grande dentro da Igreja. Depois do sínodo, sobretudo porque ninguém tinha ouvido falar desta Pachamama antes do sínodo. Ora, aconteceu que durante o sínodo houve uma série de manifestações em torno de duas ou várias estatuetas, porque aparecem em muitas ocasiões umas estatuetas, que está aparecendo aqui no vídeo, considerada a deusa Papamama. Essa deusa Papamama é realmente cultivada nos países andinos, quer dizer, desde o Chile, Argentina, Bolívia e até no Peru, mas não na bacia amazônica, não são dos povos amazônicos. É uma divindade que vem do culto Inca. E, sobretudo, dois grupos, que mais para frente eu vou detalhar, que cuidam especialmente de fazer esta forma de adoração à deusa Papamama. Pachamama. Pacha, o que significa Pacha? Pacha significa mãe terra. E mama, mãe. Não, perdão. Pacha significa terra. E cosmos, quer dizer, já tem aqui uma ideia pagã. Mama, mãe. De maneira que Pachamama significa a mãe terra. Então existe um culto representado por uma estatueta de uma
mulher em posições extremamente prosaicas, para dizer assim, uma mulher nua, grávida e nua, com um desenho, uma saliência por onde aparece o feto dentro do corpo da mãe, que está para dar à luz, e houve reuniões em torno desta estatueta em vários momentos do sínodo. Eu me permito aqui relatar os vários momentos, porque realmente muita gente ficou chocada com a ideia de que se pudesse fazer, dentro de um sínodo de bispos no Vaticano, tantas homenagens a uma deusa indígena. Então, eu relato aqui o que aconteceu. Houve um ato de adoração nos Jardins do Vaticano, com uma oferenda. Quer dizer, eles fazem isso, os índios, colocam um tapete no chão e colocam oferendas, que são alimentos, ou pode ser bebidas, cachaça e outras flores e coisas assim, plantas, porque tudo é carregado de um simbolismo panteísta, e depois tiraram um pouco de terra, colocaram para plantar uma determinada árvore, isso diante do próprio Papa no Vaticano, e depois se ajoelharam com os 2 joelhos em terra e colocaram a cabeça no chão, venerando a Pachamama, que estava no centro dessa cerimônia, enquanto alguns índios e índias dançavam ou tocavam instrumentos musicais indígenas. Algo semelhante se passou também na Basílica de São Pedro, onde houve uma procissão, onde saíram levando numa canoa, como se leva o Santíssimo Sacramento, ou como se leva uma relíquia, até 2 ou 3 bispos carregando essa canoa, no centro dessa canoa, a Pachamama. Depois estiveram também na Basílica de São Pedro, estiveram numa cerimônia parecida com esta primeira que eu descrevi, no Jardim do Vaticano, numa igreja de Roma, que se chama Santa Maria Transpontina, onde fizeram uma mesma cerimônia diante do Santíssimo Sacramento. Depois houve uma via crucis, quer dizer, uma via sacra, na via da reconciliação em Roma, onde também essas estatuetas foram levadas. Depois a agência pastoral do episcopado italiano mandou rezar em várias igrejas uma oração à Pachamama. Portanto, muitas igrejas celebraram na Itália a Pachamama. E não só isso também, mas na Catedral de Lima foi feito um culto, uma referência também a Pachamama. Ou seja, daqui a pouco nós vamos ter, é preciso dizer isto, nós vamos ter em muitas igrejas a introdução da Pachamama. E, portanto, com isso, nós deveremos ter uma divindade pagã que entra nas nossas igrejas. Esse ato, ele realmente, vou analisar daqui a pouco, é realmente muito grave. E eu aproveito até para fazer uma recomendação. Nós estamos entrando no momento em que os demônios estão soltos, como diz as Escrituras. Nós devemos, então, aproveitar, e eu recomendo a todos, se você ainda não tem, tenha em sua casa uma estampa do Sagrado Coração de Jesus, para que o Sagrado Coração de Jesus proteja você e sua família. Você pode fazer isto de maneira muito fácil, chamando para nossa central de atendimento, 0800 608 6247, e você receberá em sua casa uma estampa do Sagrado Coração de Jesus. Essa campanha, ela toma agora, nossa difusão dessa mensagem toma agora uma importância muito, muito grande em função dos acontecimentos onde começa a aparecer infiltrado na igreja a fumaça de Satanás,
através de cultos de idolatria. Então, esta deusa Papamama, se pode ser verdadeiramente, a pergunta que eu vou fazer e vou responder realmente é uma deusa? Sim, ela é adorada como deusa. No site Info Artesanato da Bolívia, que convida os turistas para visitarem a Bolívia, existe uma descrição pormenorizada de que se deve fazer para cultuar a Pachamama. É curioso que esses ídolos, esse culto a Pachamama, não é como os ídolos pagãos que tinham templos. A Pachamama, desde logo, não tem um templo, ela está na natureza, o que acrescenta mais uma ideia panteísta, como se Deus estivesse na natureza. Deus está sustentando a natureza, está no céu, na terra, em toda parte, mas Deus não é na terra. Deus é um ente que sustenta tudo, mas ele não está incorporado de maneira panteísta aos elementos da terra. Então, já expliquei o que é a palavra Pachamama, eles explicam exatamente, e diz que vem do Aymara e dos Quechua, que são duas tribos que cultuam especialmente esta deusa. Ela deve ser adorada, honrada como a deusa da natureza, e que se encontra no alto das montanhas ou nas nascentes dos rios. Aqui está se vendo bem como é que é o mundo da superstição pagã, porque isso é propriamente a superstição pagã. Diz aqui nessa notícia, nessa informação que vem da Bolívia, a rua e o lugar onde se pode comprar oferendas para oferecer a Papamama. Tem vídeos na internet que indicam como montar, preparar comidas e bebidas para ir até o alto da montanha, oferecer nesse culto, muito próximo a esse que eu relatei, que aconteceu nos Jardins do Vaticano, e diz aqui, se você não puder ir até a montanha, você pode encomendar com um xamã, quer dizer, um pajé, que fará no seu lugar esta encomenda. Quer dizer, é exatamente um pajé, e é tudo muito estranho, porque não tem nada de católico nisso. Em vez dos bispos estarem fazendo, numa situação de reunião que eles estão decidindo coisas importantes para a igreja, eles deviam estar fazendo adorações ao Santíssimo Sacramento. E não é isto. Bom, esta posição, estas cerimônias foram gravemente condenadas por muitas autoridades episcopais, mas também pela própria Escritura. Eu lembro que no Salmos 95:5 há uma frase que diz: todos os deuses dos pagãos são demônios. Quer dizer, não vamos ter nenhuma dificuldade em acreditar que isto pode ser interpretado como, alguns disseram isso, como Nossa Senhora da Amazônia. Primeiro, Nossa Senhora nunca seria representada de maneira nua e sem pudor, como foi o caso dessa apresentação. Em segundo lugar, Nossa Senhora, ela nunca é adorada. O culto que a igreja dá a Nossa Senhora é de hiperdulia, mas não é o culto de adoração. A adoração é apenas a Deus. E quando está no primeiro mandamento que diz: adorarás apenas ao Senhor teu Deus, não adorarás outros deuses e não haverá ídolos. Isso é um problema de primeiro mandamento. Portanto, nós estamos aqui diante de um pecado gravíssimo de primeiro mandamento. A propósito do que eu acabo de dizer, de que foi um pecado contra o primeiro mandamento, eu queria lembrar que o primeiro mandamento realmente proíbe a criação de ídolos. Textualmente, o primeiro mandamento diz: não tereis outros deuses
diante de mim, disse o Senhor. No primeiro mandamento que está no Êxodo 20.3. Não terás também ídolos, de qualquer forma que seja, no céu, na terra, nos rios, nas águas, e não te prosternarás de nenhuma maneira diante deles, e não os adorarás. Isso é Êxodo 24.5. Quer dizer, aqui está claro que os ídolos também não podem ser venerados. Eu lembro, aliás, de passagem, que o caso que nós estamos tratando agora se deu no Vaticano. Agora, o Vaticano, o que é? O Vaticano é o lugar do martírio de São Pedro. E São Pedro foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo, porque exatamente não quis adorar os ídolos. Passam 2000 anos e nós temos em São Pedro uma adoração de ídolos. O que será que São Pedro terá pensado disso no céu? Realmente é triste, mas é uma coisa preocupante, alarmante mesmo, que isso tenha acontecido dentro do Vaticano em vários momentos deste sínodo. Os católicos não podem aceitar nenhuma forma de culto pagão. Isso é uma declaração do Monsenhor Athanásio Schneider, que escreveu um artigo que vai ficar no link, cujo link vai ficar na descrição deste vídeo. Aliás, eu vou colocar todos os documentos que eu cito na descrição do vídeo, de maneira que quem quiser pesquisar e saber mais o que está acontecendo, pode buscar as informações na descrição. Outra coisa que também aconteceu na história da Igreja, sempre a Igreja resistiu e condenou a adoração de ídolos. O Papa São Gregório o Grande, numa carta a Santo Edelberti, primeiro rei cristão da Inglaterra, exorta a destruir as imagens pagãs, suprima todos os cultos dos ídolos, derrube todos os edifícios e os seus santuários. São Bonifácio, apóstolo da Alemanha, ele de sua própria mão derrubou um carvalho dedicado ao ídolo Thor ou Donar. Quer dizer, exemplos de santos não faltam, eu estou dando alguns. Não vou aqui falar, mas é um caso muito conhecido, que é a adoração do bezerro de ouro. O que aconteceu? Moisés foi conversar com Deus e demorou, e quando voltou, os judeus estavam adorando um veado de ouro, um bezerro de ouro. Então, o que nós temos? Nós temos uma condenação de toda a história da Igreja e do Antigo Testamento aos ídolos. Não há dúvida de que houve um pecado contra o primeiro mandamento, repetido em várias vezes, e como eu digo, que eu temo, é que isso vai se espalhar em muitas igrejas a partir deste sínodo, como já aconteceu em Lima, e eu acabo de receber a notícia através de um amigo que também numa igreja em Madrid houve uma apresentação da estatueta da Pachamama. Bom, uma grande declaração foi dada também pelo arcebispo Viganò, Carlo Maria Viganò, um ex-núncio em Washington. E ele declarou que há um pecado grave no que aconteceu, sobretudo na Basílica de São Pedro, e que ele, pelas leis canônicas, declara que a Basílica de São Pedro foi profanada e será necessário uma reconsagração da Basílica de São Pedro. Igualmente daquela igreja Santa Maria de Tramontina, onde também houve uma cerimônia pagã. Ele diz assim: a abominação dos ritos idólatras entrou no santuário de Deus e deixou
aparecer uma nova forma de apostasia. Então, meus caros amigos, nós estamos tratando de um problema extremamente delicado e talvez pudessem me perguntar, mas essas imagens, essa estatueta de Pachamama, era a deusa da fertilidade, era a deusa da terra? Talvez quem fez essa cerimônia não tivesse ideia de que era a Pachamama, era uma deusa pagã. Não, porque o próprio Papa, numa das sessões do sínodo, declarou que era a Pachamama. Então, há um reconhecimento do próprio Papa de que houve esta presença de uma deusa pagã, representada nessa estatueta de uma mulher nua e grávida, em condições completamente, não só obscenas, mas inconvenientes de todos os aspectos, ademais de ser levada em procissão. E eu termino lembrando o ensinamento de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica 3, 25, 3/4, diz o seguinte: não se pode jamais fazer um culto às naturezas materiais, aos objetos materiais, plantas ou animais, para evitar qualquer forma de idolatria. Então, a idolatria está aqui em considerar a terra como uma deusa, a terra como uma fonte de fertilidade, porque é Deus único que é a fonte de todo o bem, de toda a fertilidade e de toda a ajuda ao homem. Nada disso pode ser substituído, nada que não seja Deus pode ser substituído pela terra. Não existe outra divindade. Bom, é preciso então considerar que essas cerimônias que houveram, que foram descritas no começo do vídeo, são objetivamente idolátricas. Isto é o que está dito, aliás, com muita energia, no vídeo do Bispo Emérito de Marajó, Dom Ascona, que eu recomendo a todos que vejam, também deixarei na descrição do vídeo. E eu termino lembrando que nós que somos filhos e devotos do Sagrado Coração de Jesus, não podemos ficar indiferentes ao que se passa. Eu volto a ler aqui o que Nosso Senhor disse para Santa Margarida Maria: em reconhecimento do meu amor, que eu testemunho aos homens, eu não recebo senão, da maior parte, ingratidões pelas irreverências, seus sacrilégios, pela sua frieza e seu desprezo que eles têm, sobretudo, no sacramento do amor, quer dizer, na Santa Eucaristia. E depois continua uma frase que se aplica muito aqui, no caso: o que é mais sensível para mim é quando esses descasos são das almas consagradas e que usam a sua autoridade para levar a indignidade sobre os altares. Quer dizer, não é a única ocasião, existem outras ocasiões que Nosso Senhor e Nossa Senhora, por exemplo, em Akita, Nossa Senhora disse que temia muito pelas blasfêmias, pelos pecados que vinham das mãos consagradas. Então, fica aqui, nós que somos devotos do Sagrado Coração de Jesus, nós temos um dever. Esse dever é de reparação. Qualquer católico percebe que isto foi um evento gravíssimo na história da Igreja. É triste ver que apenas poucos bispos estão denunciando isto,
Vários sacerdotes estão denunciando, isso é mais encorajador, mas de bispos são muito poucos, 3, 4, 5 ou 6, dentro da grande totalidade de 3.200 bispos que existem no mundo, e a maior parte são leigos. Nós leigos não podemos aceitar isso e, apesar de reconhecer a autoridade do Papa, nós devemos dizer que houve realmente um grande pecado contra o primeiro mandamento neste sínodo. Então, eu aproveito para lembrar que um ato de reparação que deve ser feito é você encomendar e ter em sua casa, mas também você pode pedir uma estampa do Sagrado Coração de Jesus. Basta você ligar para o 0800 608 6247. Você pode pedir a sua estampa, será enviada à sua casa. A estampa está aparecendo aqui no vídeo. Distribua isso para que as pessoas vejam e reconheçam o Sagrado Coração de Jesus e não as divindades pagãs, satânicas, porque eu termino lembrando isto: todos os deuses dos pagãos são demônios. Esse é o ensinamento da própria Sagrada Escritura e da Igreja Católica. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, no Sagrado Coração de Jesus, e que Ele conceda a você e a sua família uma grande paz e bênção nesse período tormentoso que estamos vivendo. Até o próximo vídeo.